nós vamos falar aqui de aposentadoria, um gargalo da saúde humana. Para um cientista ou pesquisador que conhece a patologia muscular, a aposentadoria simplesmente não existe. Como bem se sabe, os idosos que param de trabalhar normalmente adoecem e vão a óbito precocemente. O nosso convidado é o Dr. Beni Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Beni, por que os idosos que, quando se aposentam, param de trabalhar, normalmente aí, né, lógico que não é uma regra, né? Mas muitos acabam adoecendo e morrendo precocemente? Porque, Adilson e rádio ouvinte, porque a vida não reconhece a inatividade. O princípio da vida, da existência de todos os seres vivos, é o movimento. Né? Os idosos, o cientista, para um cientista, principalmente para um neuromuscular, a aposentadoria não existe, como você disse no início da nossa entrevista. Por quê? Porque a ciência, ela se baseia na observação da natureza para criar alguma coisa nova. E os idosos na literatura são as pessoas que atingem 60 anos de idade, eles cursam com um maior número de doenças e morte precoce. Né? Por quê? Principalmente porque os principais fatores de doença na condição humana, né, na sociedade humana, são obesidade, depressão, angústia, melancolia, diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, que são cofatores que abundam no aposentado. Né? O trabalho, ao contrário do que os políticos do mundo inteiro entendem, né, porque os políticos veem a aposentadoria só sobre o lado de vista econômico, ou para ganhar poder de alguma maneira, mas o trabalho é tão fundamental para a saúde quanto o esporte. Isso é importante de frisar. Hoje, o esporte, mais que nunca, ele é fundamental para a saúde por causa da nossa vida sedentária, pela tecnologia, mas o trabalho é tão importante quanto o esporte. Isso já vem desde a civilização grega, que é muito melhor do que a nossa, foi muito melhor do que a nossa, mente sã em corpo são, né? Mente sã em corpo sano. Então, além da atividade física, é muito importante a gente ter uma atividade mental para ter uma saúde plena. Né? E eu queria deixar já uma mensagem para o teu rádio ouvinte, Ademilson, que a gente não pode só se preocupar com a musculatura esquelética estriada, responsável pelos movimentos dos ossos, mas os músculos lisos estão em todas as paredes dos vasos sanguíneos do corpo inteiro. E eles também se atrofiam com o músculo esquelético na inatividade. Então a gente perde a função de múltiplos órgãos, e a falência de múltiplos órgãos. A gente perde vida, literalmente falando, quando a gente não produz e quando a gente fica inativo, Ademir. Ô doutor, e qual seria aí a atividade física aí para quem está aposentado? Porque normalmente a pessoa trabalhou o ano inteiro, está sempre se movimentando, mas normalmente não tem aí uma atividade física, é meio sedentário nessa situação. O que seria ideal aí para uma pessoa que se aposentou, para não perder o vínculo aí com o ato de se movimentar? Então eu vou deixar duas dicas para o rádio ouvinte. Primeira dica, não adianta as pessoas praticarem somente atividade física aeróbica, tá certo? Andar, caminhar, nadar, né? As pessoas precisam entender que elas precisam praticar atividade física anaeróbica, quer dizer, carregar peso, né? Fazer exercício contra a resistência, porque os idosos, eles tendem a perder massa muscular. Por exemplo, o idoso, ele perde muita massa muscular nos membros inferiores, na cintura pélvica, né? É muito frequente, mesmo idoso obeso, às vezes as calças caem, né? Perde bumbum, bíceps femoral, né? É um fenômeno da senescência. E a gente pode resgatar essa musculatura justamente com exercício anaeróbico. Olha, Denilson, eu odeio carregar peso e fazer exercício, eu gosto de andar, correr, mas eu faço.
Porque a gente tem que procurar fazer o melhor que a gente pode, né? A viver da melhor maneira possível. E a segunda dica é que, como é que a gente sabe o idoso que está fazendo exercício demais? É quando a gente tem irritabilidade. Irritabilidade é uma boa dica para o rádio ouvinte, que a gente está se exercitando em demasia. Então, cada indivíduo tem o seu quantum de ginástica, né, de quanto de atividade física, e que é muito difícil de ser medida num laboratório por qualquer tipo de exame. E a melhor dica é, realmente, fica aí para o teu rádio ouvinte, a irritabilidade. A gente costuma ficar irritado quando a gente abusa, né, da prática de esporte. E o aposentado, a pessoa aposentada, doutor, que mesmo aposentado ainda continua fazendo seus biquinhos, né, faz suas caminhadinhas, na opinião do senhor, ele é mais feliz do que aquele que fica em casa? Com certeza, Denilson. E aqui vai outra mensagem pro rádio ouvinte aí de Jundiaí, né? A felicidade está intimamente ligada ao trabalho. Não basta só o amor. O amor é a maior expressão da condição humana, do ser humano. Talvez nenhum outro animal tenha essa capacidade de amar, que nem o ser humano, mas o trabalho, não basta só amar, o trabalho está intimamente ligado àquilo que a gente chama de felicidade. Uma pessoa que cria, que tem uma motivação, né? A falta de trabalho geralmente cursa com melancolia, com tristeza. E é justamente nessa fase do idoso que eles deveriam ter o dever de retribuir para a sociedade tudo aquilo que eles aprenderam, errando e acertando durante a vida. O idoso tem muito para oferecer aos jovens, né? Principalmente quando eles são saudáveis, né? Eles podem retribuir aos jovens aquilo que eles aprenderam. A gente aprende na vida só de 3 maneiras: ou estudando, ou sofrendo, ou vivendo, né? Então, é muito importante a gente aproveitar o idoso, aquilo que ele tem de melhor para oferecer. E trabalho, como você bem disse, Adenilson, ele está intimamente ligado à felicidade. A felicidade não se compra na farmácia, Adenilson e rádio ouvinte. A felicidade não se compra fazendo exames de laboratório. A felicidade se existe quando o nosso estilo de vida é saudável, quando a gente ama, quando a gente tem uma família e quando a gente trabalha com prazer. Doutor, e para finalizar com o senhor, a gente percebe, né, que a pessoa, quando ela se aposenta, quando ela fica tranquila, está com a conta bancária legal, o primeiro problema que ela vem ter é diabetes. E a diabetes é por falta de exercício físico, por falta de se movimentar, né? É lógico, existem alguns casos que é hereditário, né, a pessoa ter diabetes, né? Mas a diabetes, para quem nunca teve, a causa dela vem mais ou menos por aí, não é? Olha, existem fatores genéticos, como toda a patologia humana, né? Todo mundo é aquilo genético, que é a genética mais o meio ambiente, né? A genética e o meio ambiente constituem a patologia humana. Mas em relação ao diabetes, é bem sabido pela literatura científica, né, que 2 causas que predispõem a diabetes é a inatividade e a obesidade, né? Elas andam juntas. Em português, claro, se me permite, Adenilson, velho gordo vai ficar doente e vai morrer antes. Verdade. Outro dia, Adenilson, um repórter me perguntou, ele tinha 80 anos de idade, um jornalista perguntou, mas doutor, eu estou com 80 anos, o que eu devo fazer, como eu devo me portar? E eu respondi a ele, bom, em primeiro lugar, o senhor agradeça a Deus, né, por ter lhe permitido essa vida longeva, né? E vou deixar uma mensagem ao teu rádio ouvinte. A razão não explica a vida. A ciência não explica a vida. O cientista tende a ser humilde. A vida é um milagre. Cada segundo da nossa vida é um milagre, né? E na vida de um idoso de 60 anos, ele vai ter tido 60 milhões de batimentos cardíacos. E deixo a mensagem para vocês aí, Jundiaienses. Vamos aproveitar o presente, viver o presente e tornar belo cada batimento cardíaco da nossa vida, porque talvez a beleza seja a razão de todos esses milagres.
Nós conversamos aqui com o Dr. Beni Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp.